Boa tarde a todos. Nós começamos novamente mais uma palestra do ciclo de palestras Brasil Republicano, organizado por mim, Carla Carlone, e a professora Lívia Magalhães, também professora, ambas professoras da UF, do Departamento de História. E hoje, dia 26/10, nós temos a palestra da professora pesquisadora Vitória Machado, que gentilmente veio participar do nosso ciclo de palestras, trazendo um debate a respeito do Jornal das Moças, que na verdade não era um jornal, era uma revista, né, publicada na primeira metade do século XX, e o seu discurso conservador durante o Estado Novo. A Vitória é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, e eu vou pedir para a Vitória apresentar um pouquinho da sua trajetória acadêmica e também trazer um pouquinho para nós como ela chegou a esse objeto. Sempre é muito importante aqui para nós, Vitória, entender um pouquinho da sua pesquisa em si, não só do resultado, mas do processo de pesquisa, de como você chegou a esse tema e como se deu o desdobramento da pesquisa. E, Vitória, agradeço muito a sua participação e aqui conosco, tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Eu vou silenciar a minha chamada, mas eu e a professora Lívia estamos lhe acompanhando. Você realmente vai só visualizar seu PowerPoint, não vai nos ver, mas fique segura que nós estamos aqui, lhe ouvindo, e qualquer coisa eu entro em contato por telefone, eu ligo para o seu telefone celular. Mas tudo vai dar certo, e eu agradeço a sua participação novamente. Você tem por volta de 50 minutos, mas não é nada cronometrado, fique à vontade, e tenho certeza que depois teremos um belo debate. Nós, só para informar o público, por favor, não façam nenhum tipo de interrupção, vocês não estão sendo gravados, só se vocês abrirem a câmera e fazer algum tipo de intervenção, e isso não pode acontecer nesse momento, é a palestra da professora e pesquisadora, e as perguntas serão feitas no chat. Ao final da gravação, quando eu encerrar a gravação, aí sim nós podemos abrir as câmeras, conversar mais à vontade, tá? E aí eu vou sinalizando isso tudo para vocês, ok? Novamente, Vitória, passo a palavra para você, muito obrigada, e sejam todos bem-vindos a mais uma tarde aqui no Brasil Republicano, Mulheres no Brasil Republicano, pelo Laboratório Brasil Republicano. Obrigada, Vitória. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela acolhida, obrigada, Carla, pelo convite, né? A Lívia por assessorar aí, dar todo o suporte técnico junto. Fiquei muito contente com o convite de participar dessa mesa, pude acompanhar outras palestras, né, do evento, e fico muito contente quando eu percebo que a academia está cumprindo a principal função dela, que é compartilhar conhecimento, trocar conhecimento, né, e que a gente possa debater, conversar, dialogar, e estou super disposta a, depois da apresentação, perguntas, dúvidas, mandar os materiais que eu tenho para quem tiver interesse, tá? Então, eu me chamo Vitória Almeida Machado, sou mestre em História pela PUC, e durante a graduação eu acabei me aproximando do movimento feminista, né, durante minha graduação de História, e ao me aproximar do movimento feminista enquanto militância, também fui me aproximando do movimento feminista enquanto teoria, enquanto conhecimento histórico, e fui me aproximando cada vez mais, então, da história das mulheres. O meu TCC, já na graduação, foi sobre a história das mulheres, mas a história do período do Brasil colônia. Eu trabalhei muito com o período do Brasil do Ouro, né, e as mulheres nesse contexto. E quando eu fui me aproximando cada vez mais da formatura, apesar de ter esse projeto de TCC, eu comecei a me interessar bastante sobre a questão do autoritarismo, do conservadorismo, né? E me questionei muito durante toda a graduação. Eu tinha várias certezas, e a gente vai desconstruindo essas certezas depois, né? E eu me questionei muito no final da graduação, início do mestrado, qual era a cultura política dessas mulheres, porque muitas vezes eu pensava as mulheres de esquerda, então empoderadas, né, donas do seu próprio pensamento, agentes históricas, e as mulheres de direita, ou mulheres que tinham um discurso mais conservador, mais
regressista, assim, muitas vezes eu considerava elas quase que passivas na história, né? Era um erro que eu cometia muito, assim, eu pensava muito nessas mulheres passivas, e é porque o companheiro, o marido, o pai, o irmão, sempre a figura masculina levava elas a concordar com um governo autoritário ou conservador. E aos poucos eu fui tentando refletir um pouco se era realmente essa ideia que eu queria ter das mulheres e se era realmente essa postura enquanto historiadora que eu gostaria de ter, de ver essas mulheres então como realmente seres passivas que tinham uma postura política graças às figuras masculinas, ou não cabia também a elas, né, esse empoderamento, porém à direita, né, esse empoderamento conservador. E com esses questionamentos eu acabei me aproximando, então, do Estado Novo varguista, e eu tinha muito interesse em fazer história comparada, né? E acabei procurando, então, o que comparar. Encontrei o Estado Novo de Salazar, né, em Portugal, que teve um período diferente do Estado Novo do Vargas. Tem todo um debate historiográfico sobre se é possível ou não caracterizar o regime salazarista como um regime fascista mesmo, mas hoje eu vou tentar falar um pouco mais do regime varguista, do nosso Estado Novo aqui, de 37 a 45, mas a minha pesquisa no mestrado foi comparando esses dois regimes, as mulheres nesses dois regimes e mais especificamente a representação delas em duas revistas. Eu peguei duas revistas que tinham circulação nacional, que eram as revistas consideradas femininas, né, por tratarem de assuntos considerados à época femininos, e acabei comparando essas duas revistas, comparando Portugal, comparando o Brasil. E foi muito, muito interessante as possibilidades que eu encontrei nessa pesquisa. Deixo o convite para quem quiser. A revista Jornal das Moças, que é a que eu vou trabalhar hoje, ela está toda digitalizada na biblioteca. No site da biblioteca, super tranquila, ela vai de 14 a 65, eu vou falar um pouquinho melhor da revista, mas o jornal, a Modas e Bordados, que foi a revista que eu estudei em Portugal, que teve uma representação gigantesca na época, a Modas e Bordados, ela não está digitalizada. Tá? Eu precisei ir até a Hemeroteca de Lisboa para poder fazer o levantamento dessas fontes. Eu fotografei de 37 a 45, eu tenho, olha, eu vou chutar aí, eu acho que umas 16 mil imagens da Modas e Bordados. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, tiver interesse, inclusive, em pesquisar e não tem as fontes, me pede, eu posso compartilhar um link do Google Drive, né? Os estudantes de graduação, às vezes, querem conhecer outras fontes, e realmente fontes fora do Brasil fica um pouco mais difícil de conseguir, e por ter tido, então, o privilégio de buscar essas fontes, eu me coloco à disposição de compartilhá-las para quem tiver interesse, né? Hoje, especificamente, eu vou falar da Jornal das Moças, né, que como a professora Carla falou, não era um jornal, era uma revista. Vou contar para vocês um pouquinho, então, sobre essa revista, e em especial o discurso conservador que está ali inserido. Atualmente, eu sou professora da rede privada de ensino aqui em Porto Alegre, dou aula para os adolescentes de 14 e 15 anos, e é muito legal porque eu confesso que me encontro como pesquisadora todos os dias dando aulas para gurizada menor, assim, né, para os adolescentes. Eu me vejo pesquisadora todos os dias. Achei que eu ia ficar um tempo sem pesquisar, e não, a gente pesquisa, parece que ainda mais, trabalhando na sala de aula, né. Então, fico aberta para o chat também, se alguém quiser fazer algum comentário, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa, então. Hoje, especificamente, eu vou falar do discurso conservador. Na minha dissertação de mestrado, eu elenquei alguns aspectos que eu queria trabalhar: o anticomunismo, a questão dos esportes, padrão de beleza, a publicidade, e fui comparando o tempo todo essas duas revistas e esses dois regimes. Apesar dos dois regimes, apesar dos dois estados novos, né, seja o de Portugal, seja o do Brasil, possuírem características semelhantes, nós não podemos afirmar que eles são iguais ou parecidos. Quando a gente vai falar de Estado Novo, português ou brasileiro, em relação às mulheres, sim, a gente pode afirmar que eles têm muitas semelhanças, e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso. Porém,
é bem importante a gente não acreditar que por ser um Estado novo, por ser autoritário, por ser ditatorial, ambos tinham características totalmente semelhantes, né? Uma vez que o Estado Novo do Vargas, que é o nosso assunto hoje, ele é um Estado Novo extremamente progressista, né? Enquanto o Estado Novo do Salazar, ele vai buscar ser ainda mais conservador, tá? Eu trouxe uma frase que me agrada muito e que me faz questionar muito o nosso papel de historiadores. Não sei se todos aqui são historiadores ou estudantes de história, enfim, mas o papel dos historiadores, né, nas nossas pesquisas, que é da Michelle Perrault, que ela fala que escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas estavam confinadas, e que nesse silêncio profundo, é claro que as mulheres não estão sozinhas, mas é sobre elas que o silêncio pesa mais. Então, a minha escolha também em falar sobre a história das mulheres e trazer essas mulheres para debate, né, e em especial essas mulheres conservadoras, né, a revista conservadora num regime conservador e autoritário, é para que a gente não silencie. E aí eu convido todos se quiserem, tem no final da apresentação, eu vou passar algumas referências que eu usei, tanto para minha dissertação como para a apresentação de hoje, e depois posso disponibilizar, caso alguém tenha interesse em pegar alguma referência mais completa. Então, vou apresentar para vocês o Jornal das Moças, para quem não conhece, né, o jornal que era uma revista que vai ser editado e produzido no Rio de Janeiro entre 1914 e 1965, o tempo de tiragem é bem grande, era uma revista semanal para o público feminino, né, e é assim que ela se coloca. Ela é distribuída em todas as capitais, e o aumento de revistas é devido também à industrialização do Vargas. Então, quando a gente está falando de imprensa, e eu gosto muito de estudar imprensa, porque eu acho que ela nos permite entender uma série de dinâmicas da nossa sociedade, independente do período histórico que a gente esteja trabalhando. A imprensa no período do Vargas, ela vai dar aí, né, um boom, graças à industrialização que o Vargas vai proporcionar, né? E aí, repito, se o Vargas, então, é super modernista nesse sentido, Salazar em Portugal não vai ser tanto. A revista, e isso é muito interessante a gente pensar, é distribuída em todas as capitais do Brasil. Todas as mulheres que são representadas na revista são mulheres brancas. A diversidade que a revista vai propor do ser mulher, entre aspas, né, o ser mulher, não é uma diversidade característica do nosso país. Durante todo o discurso da revista que a gente tem aqui, no Jornal das Moças, vai ser apresentado a mulher brasileira, né? Então, eles sempre utilizarão a mulher brasileira. Na minha pesquisa, eu procurei falar sobre as mulheres, né? Eu sempre tentei usar o plural. Tenho total clareza, né, que essa revista, quando fala a mulher, ou até mesmo na minha pesquisa, quando eu estou falando as mulheres, eu estou falando de um recorte bem específico de mulheres, né? A revista vai trazer mulheres brancas, cis, heterossexuais, né? E a pesquisa que eu faço, quando eu digo as mulheres, é também englobando esse grupo de mulheres. Eu não debato, né, na pesquisa as possibilidades de ser mulher, porque eu tentei só representar, então, apresentar e representar o que a própria revista vai nos trazer como a figura feminina. O corpo editorial, isso é muito legal da gente conversar, e convido a todo mundo que estude imprensa, que se interesse por imprensa, a sempre dar uma olhada no corpo editorial da revista. Quem é que está fazendo aquela revista? E a minha, né, eu não sou dona dela, mas acaba ficando um vício de linguagem por ter pesquisado muito tempo sobre ela. A minha revista, ela vai ser uma revista feminina, né? Ela se diz uma revista feminina, onde o corpo editorial é todo formado por homens. Então, a gente vai ter a direção, a edição, né, formada por homens. E isso é muito interessante a gente trazer para o debate, é até que ponto esse corpo editorial não interfere de maneira direta no conteúdo da revista. Até que ponto os anunciantes, as pressões políticas, o contexto político-econômico não modificam, formatam e alicerçam um veículo de comunicação. E para quem está procurando fonte, né, a Jornal das Moças, ela vai ter esse corpo editorial masculino, porém qualquer outro
meio de comunicação impresso, é interessante se pensar no corpo editorial, né? E perceber qual é o contexto que esse jornal, revista, enfim, impresso está inserido. Porque essas pressões externas ao impresso, na minha opinião, influenciam, né, a partir da pesquisa que eu fiz, vão influenciar e alicerçar, né, esses veículos de comunicação, em especial quando estamos falando de um período autoritário, conservador, uma ditadura, como a gente estava vivendo no período do Vargas no Estado Novo, né. Então, é super importante, quando nós formos pensar em fonte e impressos, a gente dá uma olhada no corpo editorial. Apesar da fala hoje não ser sobre a modas e bordados, eu trago mais a título de curiosidade mesmo, que a diferença, durante todo o discurso das duas revistas que eu fui acompanhando, eu me questionava por que revistas em contextos autoritários e conservadores me apresentavam discursos diferentes, né? E aí, quando eu fui ver o corpo editorial, eu consegui entender um pouco melhor, né? Se, de um lado, eu tenho o Jornal das Moças com um corpo editorial formado por homens, a Modas e Bordados eu tenho uma diretora e presidente da revista, uma mulher, Maria Lamas, convido todo mundo a conhecer um pouco sobre ela, que ela era incrível. Ela fazia parte do Partido Comunista Português e editava a revista. Então, a gente consegue, a partir do corpo editorial, né, da direção, da edição, dos próprios jornalistas, hoje a gente tem jornais, cada matéria assinada por um jornalista, né? No período não era tão nominal, né? Então, algumas matérias tu encontra o nome de quem produziu aquela matéria, mas não eram todas. As matérias que eu trouxe para debate hoje, para a gente poder conversar, compartilhar e tudo mais, são matérias que foram escritas majoritariamente por homens, né? Acho que é bem importante a gente só frisar isso, até para poder entender qual era o discurso ali inserido. Então, a primeira edição, ela começa em 1914, a fala de hoje é Estado Novo, mas eu trago essa primeira edição só para a gente poder conversar, que a revista, ela se apresenta dessa forma, né? Preocupada com o cultivo de espírito das nossas patrícias, a função do Jornal das Moças é deleitar o espírito da mulher brasileira. E aí, eu mostro para vocês, então, que a mulher brasileira é quase que uma instituição, assim, para eles, né? É uma coisa única, sem respeitar, sem questionar, né? Sem relativizar absolutamente nenhum outro aspecto racial, sexual, regional, nenhum recorte de classe, né? É a mulher brasileira nessa revista que vai ser retratada. Eu trouxe algumas capas das revistas para vocês verem, né? Então, assim, dentro da Modas e Bordados, a gente vai ter, obviamente, várias matérias sobre moda. Dentro da Jornal das Moças, a gente vai ter várias matérias sobre moda. Porém, não somente, e eu trouxe hoje outros aspectos, eu não estudo história da moda, né? Apesar do nome, às vezes, né, Jornal das Moças e Modas e Bordados, a levar o pessoal a acreditar que sim, não é história da moda. Eu faço uma análise, então, de conteúdo dessas revistas. Em especial, eu tento ver o cunho mais político desses discursos, né? Mas a Jornal das Moças vai trazer também referências de moda, em especial de Hollywood, né? O tempo todo, eu acho que propagando, posso dizer assim, vestimenta, postura das mulheres hollywoodianas do período, né? Então, apresentada a revista Jornal das Moças, eu queria falar então sobre um pouco do conservadorismo em pauta, um discurso feminino. E apesar da própria revista, e eu vou mostrar para vocês, acreditar que política não é um assunto para as mulheres, e a revista deixa isso claro em uma determinada matéria, o discurso conservador está inserido ali o tempo inteiro. Era uma revista por semana, né? E eu analisei 8 anos. Então, eu analisei mais ou menos umas 18 mil páginas da Jornal das Moças e um pouco menos da Modas e Bordados. O discurso feminino está inserido em absolutamente o discurso conservador, está inserido em absolutamente quase todas as matérias, né? Seja numa propaganda, na publicidade, em dicas de etiqueta, em postura, em cinema,
né, nas colunas de cinema, a gente vai ter um discurso extremamente conservador voltado para essas mulheres, dizendo, né, dando as regras do Estado Novo, qual era a postura que as mulheres deveriam, então, assumir dentro desse novo momento do Brasil, né, que era o Estado Novo do Vargas. E se o Vargas, e isso é muito importante, se o Vargas tinha um discurso para o homem trabalhador, né, tanto que ele inicia os seus discursos com trabalhadores do meu Brasil, se o Vargas tinha todo um discurso para os homens trabalhadores do nosso país, ele também tinha um discurso para as mulheres, né? Não é por o Vargas considerar, então, os trabalhadores homens, e os discursos do Vargas deixam isso claro, que o Vargas esquece do público feminino. Muito antes, pelo contrário, o Vargas tem um discurso específico para essas mulheres e também para as mulheres trabalhadoras, que a gente vai conversar um pouquinho. A imagem de mãe, esposa, dona de casa, como principal e mais importante função da mulher, correspondia àquilo que era pregado pela igreja, ensinado por médicos e juristas, e legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa. Essa frase, ela consegue, na minha concepção, nos mostrar que o discurso para as mulheres, ele muitas vezes não era das mulheres, né? Era do Vargas, era do, né, o Vargas enquanto representante do Estado, era o discurso médico, era o discurso legal, era o discurso da igreja, mas não era um discurso das mulheres, era um discurso para as mulheres, uma postura exigida para as mulheres, né? E isso tudo vai ser, então, divulgado pela imprensa para poder, inclusive, legitimar, né? O Estado legitima e divulga na imprensa. E eu até questiono isso na minha pesquisa, o quanto não é uma via de mão dupla, assim, né? A revista, ela representa, né? Ela traz uma representação, do que era o ser mulher na concepção daquela revista, e até que ponto as mulheres brasileiras, ao consumirem aquela revista, ao consumirem nem só aquela, né? Qualquer outra revista, e perceberem um discurso ali para elas, uma postura, uma vestimenta, né, um padrão de beleza, elas não tentam reproduzir isso. E para mim, o mais incrível da história é a gente estudar o passado e conseguir entender o presente, né? Para mim, essa é a principal função aí da história. E quando eu penso nas mulheres, né, da década de 30, 40, vendo essas revistas, lendo essas revistas, consumindo essas revistas, é inevitável que eu não consiga, que eu não pense nas redes sociais atualmente, né? A gente consumindo também esse discurso para as mulheres. O padrão de beleza que foi se modificando, mas ele segue existindo, uma postura que foi se modificando, mas segue existindo, e o quanto essas pressões sociais, políticas, né, legitimadas pelo Estado, divulgadas pela imprensa e ensinadas pelo discurso médico legal, elas não estão até hoje presentes na nossa sociedade. Então, quando a gente está falando dessa imagem de mãe e esposa, dona de casa dos anos 30 e 40, se a gente pensar nas mulheres atualmente, eu ousaria dizer mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, né, trabalhadora, com mais várias funções aí que a mulher acabou precisando, devido a esse padrão, abraçar, né? Então, o Estado Novo Varguista, ele vai ter um projeto pedagógico bem estabelecido, bem organizado, né? Esse projeto pedagógico para as mulheres é o retorno das mulheres ao lar. As mulheres, com o avanço do feminismo, né, nos anos 10, 20, elas, a partir de muita luta, é bem importante, né, deixar isso claro, a partir de muita luta, as mulheres conseguiram, então, um espaço que antes não tinham na sociedade. E a ideia do Vargas é retornar as mulheres para dentro do lar. Graças à industrialização que tinha acontecido, as mulheres acabaram procurando os espaços públicos, não mais os espaços privados. E esses espaços públicos, né, que permitiu essa inserção das mulheres no mercado de trabalho. E o projeto pedagógico do Vargas era o contrário, né? Então, era retornar com essas mulheres para o lar. A função das mulheres deveria ser a de esposa, né? Deveria ser a mãe, a educadora.
sempre voltada para o espaço privado, o nacionalismo muito presente no Estado Novo, né? E daí eu me questionava, né? Pô, mas o Vargas fala que o cidadão, né, que vale ali, o valor do cidadão está no seu trabalho. Se a mulher não trabalha, né, no espaço público, não trabalha fora de casa, né? Então, Vargas desconsidera? Não. O que vai acontecer é que esse projeto pedagógico do Vargas, ele está muito mais voltado à função da mulher dentro de casa de servir a nação e servir a família. E o Vargas vai apresentar em vários discursos dele, em várias passagens, e quando eu digo Vargas, a figura de Getúlio Vargas e o Estado Novo, varguista, tá? Que a função da mulher, que ela ajudaria a sua nação, e por isso que eu trago o nacionalismo como uma característica bem importante para a gente pensar esse projeto pedagógico, né? A função da mulher para a nação era educar os seus filhos, era garantir o bem-estar do seu esposo, né? Então, no momento em que a mulher serve a sua família, ela está servindo a nação. E aí, pessoal, o projeto pedagógico, ele consegue englobar todas as mulheres, porque todas elas vão ter uma função, né? Se tu não é esposa, tu é filha, né? Se tu não é mãe, tu é esposa, tu é filha, tu é irmã. E o Vargas vai trazer as mulheres do meu Brasil, né? As esposas e mães do Brasil, para poder mostrar e representar que tu tinha uma função, né? Então, as mulheres tinham uma função de servir a essa nação para um projeto de governo. E aí a revista não deixa passar, a revista vai fazer coro com isso, ela vai participar desse discurso varguista. E é bem interessante que a revista fala sobre Getúlio Vargas, né? A revista existia antes do golpe, lembrando, né? O Estado Novo é a partir de um golpe de Estado que se instaura, e a revista, em momento algum, fala sobre um golpe. Ela simplesmente começa a falar do Vargas como se ele sempre existisse, como se ele sempre tivesse tido ali, né? Então, só começa a falar do Vargas. Eu acho que é bem importante lembrar para quem conhece e explicar para quem não conhece a função do DIP, né? O DIP ele é criado em 1939, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DIP vai ter basicamente duas funções aí, né, básicas para ele: fiscalizar e promover, né? Então ele fiscaliza qualquer possibilidade de discurso comunista, né, bem importante, Estado Novo varguista anticomunista, né, sempre importante lembrar isso. Então o DIP vai fazer uma fiscalização nos impressos para ver se não há nenhum discurso contra o governo, se não há nenhum discurso, então, à esquerda, né, fazendo algum tipo de sendo favorável de alguma forma, né, ao comunismo, socialismo, ou enfim. E a segunda função do DIP, então, além de fiscalizar, é promover. E aí o DIP tem um trabalho, né, excelente na sua função, que é promover a figura de Vargas. E isso o DIP faz de maneira fantástica. Em revista, em jornal, A Voz do Brasil, que vai ser criado, o programa de rádio, né? Então, uma das funções do DIP é conseguir propagar, conseguir promover a imagem do Vargas, sempre trazendo ele como o pai da nação, né? A gente tem aí o grande... a gíria não, perdão, mas o apelido que se dá ao Vargas, né? O pai dos pobres ou a mãe dos ricos também, que se debate muito, mas o DIP vai ter toda essa função de criar uma imagem, né, positiva do Vargas, fiscalizar uma possível fala contrária ao governo e promover, então, um exemplo, né, de líder da nação. E aí eu trouxe, então, alguns recortes. Pessoal, como ele é digitalizado e tá no site, no próprio site da Hemeroteca, tu consegue dar um zoom legal, assim, e tu consegue ler super bem, tá? Para o PowerPoint, para poder caber a imagem inteira, eu botei a imagem menor, não dá para ler, mas eu trouxe alguns recortes para gente comentar, né?
Então, ele vai falar sobre a inauguração de alguns liceus nacionais que o Vargas vai lançar, né? E aí vai dizer o seguinte: temos frisado em comunicados anteriores a especial atenção que o presidente da República dispensou sempre aos problemas educacionais do nosso país. Durante todas as edições que eu acompanhei, né, nesses 8 anos, Vargas é muitas vezes chamado de chefe da nação, né? Então, nessa mesma matéria, né, vai dizer finalidades altamente patrióticas é que o presidente Vargas tem se imposto a admiração de todos os brasileiros que jamais lhe negaram seu apoio por reconhecerem que o chefe da nação tem se empenhado em preparar um Brasil grandioso e culto. Então, o projeto pedagógico do Vargas, ele vai estar constantemente presente nas revistas, né? Então, preparar um Brasil grandioso e culto é um projeto pedagógico, né? O Vargas ser reconhecido como chefe da nação é um projeto pedagógico. E aí a revista ainda reforça, como temos frisado anteriormente. Então, inclusive isso, e é um questionamento que eu fiz e não encontrei fontes que me mostrasse, qual que era a fiscalização do DIP, né? Como que era a fiscalização do DIP para a Jornal das Moças, né? Como é que funcionava? Tinha, não tinha? Como é que era, né? Enfim, essa parte que vai dizer como temos comunicado em comunicados anteriores, né, como temos frisado, perdão, em comunicados anteriores, isso aí já estava dizendo, ó, a gente está falando bem do Vargas já faz várias edições, né, e que o Vargas, então, sempre com uma especial atenção aos problemas educacionais do nosso país. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma historinha que vai ter na revista, mas é bem importante a gente pensar e tentar perceber, né, que em quase todos os momentos que o nome do Vargas aparece na revista em questão, ele vai ser como solucionar os problemas. Ele vai conseguir solucionar todos os problemas que vão aparecer, né? Então, como um real chefe da nação, o cara que consegue ajeitar, entre aspas, o Brasil, né? O Vargas, ele vai tentar, e quando eu digo Vargas, gente, é o Estado Novo varguista, né? Não somente a pessoa, mas sim esse projeto, esse Estado Novo. Ele vai tentar sempre fazer um rompante com o passado, né? Então, ele tenta esquecer o passado, visto que ele é um Estado Novo modernizador. O Vargas quer tentar, tanto que ele mesmo dá o nome de Estado Novo, inclusive, né? Percebam, Estado Novo, porque para ele tudo começou a partir ali do seu governo, né? E que era ele governando que poderia trazer esse futuro aí promissor para o Brasil. Então, esse rompante com o passado vai estar sempre bem presente. O Estado Novo, ele é uma inspiração, ele é um guia a ser seguido, e reforça o projeto pedagógico, está aí para mostrar. O patriotismo, o Vargas como chefe da nação o tempo inteiro. A relação do Vargas com a população é quase que pessoal. É quase como se conhecessem o Vargas. Tanto que o Vargas é um dos presidentes que mais recebeu até hoje cartas, né? As pessoas mandavam cartas para o Vargas, pedindo emprego, pedindo ajuda, comentando da vida, né? Porque elas sentiam que o Vargas era quase que um amigo, uma pessoa realmente próxima. E o Vargas vai tentar estabelecer uma relação, seja de patrão, de pai, marido fiel, irmão mais velho, ele vai estar sempre tentando criar alguma relação com as mulheres. E eu falo das mulheres por ser o objeto de pesquisa aqui, né? Mas ele vai criar essa relação com todos, né? Com a população brasileira. Mas aqui, nesse caso em especial com as mulheres, sempre procurando ter algum nível de relacionamento, né? Ele sendo muito próximo das mulheres. E aí eu trouxe, então, uma matéria, né, do Jornal das Moças, Manhã de um Novo Dia, que vai, então, falar, né, sobre um pronunciamento do Vargas em São Paulo, num congresso de algodão que aconteceu. E aí eu trago uma parte grifada, e esse grifo é meu, né, eu que resolvi marcar, para poder
conversar com vocês e debater. Diz o seguinte: parece, a princípio, não caber numa revista feminina como a nossa assuntos como estes. Mas agora, precisamente, que todos nós brasileiros devemos saber que, sendo a nossa pátria um rincão de fertilidade, mais do que nunca se torna preciso o congraçamento de todas as forças, no sentido de elevar bem alto o nome do Brasil para que ele possa figurar junto às maiores nações do mundo. Essa edição de 1940, né, é uma matéria de uma página inteira, né, eu trouxe só um pedaço para gente, mas ele é uma matéria de uma página inteira. E para mim esse grifo, né, essa parte que eu destaco, ela consegue fazer com que a gente perceba esse projeto político. Pode parecer, num primeiro momento, que assunto político não é para as mulheres, né? Que não caberia numa revista feminina esse tipo de assunto. Mas que neste momento o Brasil precisa das mulheres. A revista, o Estado Novo e a revista, fazendo apoio a isso, chamam as mulheres, né? Mas agora, precisamente, que todos nós devemos saber que, sendo a nossa pátria, então, eles chamam as mulheres para participar. Em outro momento, pode ser que a política não fizesse parte, né, da revista, mas agora ela faz. E agora as mulheres precisam participar. De que forma? Ajudando o Brasil, então, a chegar, né, junto às maiores nações do mundo, a elevar o Brasil. Com quem? Com o Vargas, porque é o nome dele que está ali, né? Então, foi... a matéria toda é pautada num pronunciamento do Vargas, e no final a revista chama, então, as mulheres brasileiras, né, para participarem da construção dessa nova nação, que era um rincão de fertilidade. A sensação que eu tenho é que está dizendo assim, a gente tem capacidade, a gente tem possibilidade, né, somos um rincão de fertilidade, precisamos do Vargas governando e a população dando apoio. E as mulheres, então, são chamadas para esse movimento. Uma outra matéria, também de 40, vai dizer o seguinte: em cada peito da mulher brasileira está uma chama de veemente patriotismo, pronta a se inflamar e propagar ao seu primeiro momento. E este momento chegou. Estamos na manhã de um novo dia, né? Então, é na mesma matéria da manhã de um novo dia, a última frase, então, dessa página é essa aqui. Estamos na manhã de um novo dia, esse momento chegou. O que ele está dizendo? Que toda mulher é capaz, realmente, né? Tem uma chama ali acesa e que pode, então, participar politicamente, e que esse momento chegou. E por isso que eu digo para vocês que a impressão que eu tenho é que a revista está chamando, então, as mulheres a participar politicamente. Como? Apoiando Vargas, elevando o Brasil, né, devido ao rincão de fertilidade, levar o Brasil, então, junto com essas outras nações. E aí, é uma matéria que eu gosto muito, porque a revista em si, ela vai, né, revista feminina, mas ela vai trazer algumas questões de curiosidade para as crianças, né, e isso é bem comum nas revistas do período. A revista que eu estudei em Portugal também, né? Tinha uma parte que era específico ali, Correio da Joaninha, que era específico para jovens, né? Assim, que a gente entende hoje por adolescente, né? Crianças e jovens, assim. E essa revista, o Jornal das Moças, né? Tem essa parte que é como se fosse uma história, né? Uma narrativa, assim. E aí, a menina, que é a Laurita, ela pede para o Papai Noel, então, ela conversando com os pais, né? Que o Papai Noel, então, levasse o presidente Getúlio Vargas para casa deles. E a mãe e o pai ficam, né, surpresos com o pedido da menina, né? Para que você vai incomodar o presidente? Então, você não sabe que ele anda muito ocupado, que tem muitos afazeres? E a Laurita responde que sei, mas é uma coisinha assim, e faz um gesto com a mão. O que eu quero pedir? E a mãe questiona se ele não puder atender. Pode sim, diz Laurita. O papai não disse que ele foi o único homem que conseguiu endireitar o Brasil? E a diva responde que sim, a mãe da Laurita responde que sim. E a Laurita, então, se ele pode endireitar o Brasil, que é tão grande, há de poder fazer o que vou lhe pedir. O que a Laurita pede no decorrer da história, que eu não trouxe toda ela aqui, né,
pelo tamanho, mas o que a Laurita gostaria de pedir para o Getúlio Vargas, é que ele acabasse com a guerra, né? A gente está vivendo aí a Segunda Guerra Mundial nesse período, e aí a Laurita diz, então, que ela gostaria que as crianças na Europa não estivessem mais sofrendo com a Segunda Guerra Mundial. Além do contexto histórico internacional, né, que a gente estava vivendo, eu acho muito interessante a gente perceber que a Laurita, que é uma criança no diálogo, na historinha, né, ela já tem uma postura política de apoiadora ao Vargas, tanto que ela quer, né, se encontrar com o presidente, fazer um pedido, e o quanto as famílias vão ter um papel fundamental, né? O papai não disse que ele foi o único homem que conseguiu endireitar o Brasil. Então, o que a revista está mostrando? Que se uma criança bem orientada, bem educada pela família, ela vai ter uma posição política, uma postura política também adequada. Então, mais uma vez, o papel da mulher. Educa teus filhos para eles pensarem a favor do Vargas, né? Educa teus filhos para eles, então, pensarem nesse avanço do Brasil, né, avanço econômico, industrial do Brasil. Então, tá aí a função da mulher, né, é em educar os filhos dentro de casa, garantir o futuro da nação, né, porque as crianças, vistas como o futuro da nação, caso a mulher educasse bem, o futuro da nação estaria garantido, né? Numa determinada edição, que eu não me lembro agora de cabeça o número, eu não trouxe para vocês, infelizmente, mas a revista vai dizer que cabe sim à mãe fiscalizar o que os filhos andam lendo, porque muitos discursos comunistas vêm dentro dos nossos livros, né? Enfim, ele fala sobre a questão da literatura e que cabe à mãe, antes de permitir que um filho leia um determinado livro, a mãe lê para garantir que não tem nenhum discurso comunista, né? Ou que vá tirar o filho dos trilhos. Então, função da mãe, né? Da mulher, no caso, poder fiscalizar também o que seu filho lendo. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que ela é de 1938, né, do Instituto de Educação, que é a colação de grau da turma de professoras. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as profissões, né? Beleza, a gente conversou sobre a questão do discurso do Vargas para o homem trabalhador, né? Trabalhadores do meu Brasil. Perfeito. Então, a mulher vai retornar para dentro do lar. Esse projeto pedagógico do Vargas vai dizer o quê? Se as gurias não puderem voltar para dentro do lar, então que pelo menos a profissão delas seja uma extensão do lar, né? E aí a gente vai ter a turma de professoras. A gente vai ter como profissão feminina, entre várias aspas, né? A profissão feminina na época, a gente vai ter, então, ser professora, ser enfermeira, né? Sempre uma extensão do lar, o cuidado com o outro. Porque isso é quase um dom feminino, né? Pro governo varguista, né? Pro discurso conservador que eles tinham. Então, é quase que um dom feminino cuidar do próximo. Então, se tu não vai cuidar da tua família, se tu não vai ficar no espaço privado da tua casa, então, pelo menos, que tu esteja fazendo essa função para os outros, cuidando do filho dos outros, cuidando da saúde dos outros, né? Uma extensão do lar. O padrão de beleza da revista, ele é muito claro, né? Só de analisar as capas, algumas capas, pessoal, não estão digitalizadas, né? Algumas capas estão rasgadas, daí eles digitalizaram só um pedaço, algumas revistas estão sem alguma capa, algumas folhas, mas assim, dá para ter mais de 80%, eu acho, tem capa, né, no site, e a gente só olhando as capas, vocês já conseguem estabelecer ali um padrão de beleza, né. Como eu disse no início, a gente não vai ter, então, nenhuma mulher negra, nenhuma mulher indígena, a gente não vai ter nenhuma mulher gorda, a gente vai ter o padrão estético da época, mulheres magras, bem hollywoodianas, assim, com os cabelos, as roupas. Quando chegava a troca de estações, a gente tinha um pouco maior as revistas, daí para as novas coleções, né? Que, repito, não foi a minha análise, não analisei a moda dentro das revistas,
mas era perceptível que tinha alguma mudança de estação devido ao tamanho da revista, os novos modelos e tudo mais. Então, assim, a gente tem o tempo todo o mesmo padrão de beleza. E esse padrão, além de não, né, englobar mulheres negras, a gente não ter mulheres negras na revista, quando peles negras são referenciadas, são de maneira negativa, né? E aí eu trouxe para vocês, então, uma história em quadrinhos, assim, que tem na revista. Essa daqui é a Nambiquara, né, que é um nome indígena, e ela pergunta para a amiga o que a amiga está fazendo, a amiga chama ela de idiota, e diz que é pó de arroz, né? Então, a primeira menina aqui, a que tem as tranças, né, para frente, e tem o nome indígena, Nambiquara, tem uma inocência pré-histórica, que é como a menina amiga dela diz, né? E afirma, é com pó de arroz que a gente fica bonita, a amiguinha dela falou. Ainda não aprendeu que os homens não gostam de caras negruscas? No decorrer da história, Nambiquara acaba passando farinha de trigo no rosto e passa a ser ironizada pela primeira menina quando vê. Né? Então, ela vai tentar pegar o pato por causa do rabo dele para poder aplicar, ela passa farinha, enfim. A pele negrusca que é falada, os homens não gostam. Enfim, né? Reforço aí. O padrão de beleza era para os homens. Né? O padrão de beleza era o que os homens gostavam, o que os homens queriam. Nessa história em quadrinho, a sensação que me dá, posso estar enganada, é que são crianças, né? São duas meninas, não são duas adultas, são duas meninas. São duas meninas que já estão inseridas nesse padrão estético, né? Que já estão se apropriando dos padrões exigidos pela época. E a Nambiquara, que faz referência, né, podendo ser, então, uma criança indígena, precisando se adaptar, tentando, né, pertencer a esse padrão. As duas disputam, mas só uma pode triunfar. Ele prefere a mulher de cútis branca, fina e aveludada, o gênero de pele que todos os homens amam e admiram. Atualmente, loiras e morenas estão conservando suas cútis absolutamente brancas. Toda mulher pode agora embranquecer, suavizar e embelezar facilmente a sua pele. Então, nessa matéria, são duas mulheres interessadas por um mesmo homem, e aí, no decorrer da matéria, vai dizer que ele acaba optando por ficar com uma delas, que tem a cútis mais branca, porque a outra, então, tinha manchas na pele, né? Quando tá falando em embranquecer, não é somente, né, não ser uma pessoa negra, né? Eles estão excluindo totalmente, né, a possibilidade de mulheres negras ou não brancas, eu acho melhor assim, tá excluindo totalmente as possibilidades de mulheres não brancas, mas também tá fazendo uma cobrança que hoje a gente tem, né, aí a skincare, famosa skincare, mas também uma cobrança de pele, mesmo que uma mulher branca, ela não pode ter manchas na pele, né? Então, a pele lisa, a pele branca, a pele aveludada, né? Então, essas cobranças estéticas que a gente tem hoje, elas vão se adaptando com o tempo, mas elas nunca desaparecem, né? A ponto de hoje nós termos aí a indústria da beleza faturando milhões com produtos para pele, para rejuvenescer, como a revista lá em 1939 já dizia que as mulheres deveriam fazer. Essa matéria que vai... Durante a pesquisa, né, eu fui fazendo levantamentos, então, sobre as matérias que tinham no jornal, e eu trouxe algumas, né, padrões de beleza, algumas agora sobre a questão profissional das mulheres, né. Então, o curso de emergência. A mulher brasileira, como é sabido, mobilizou todas as suas energias, colocando-as ao serviço da pátria no estado de guerra em que nós achamos contra as potências totalitárias. Acorreu a todos os postos onde é reclamada a sua colaboração, num largo movimento de espontaneidade e de amor à causa do Brasil, que lhe indica as tarefas compatíveis com a sua condição. Então, assim, a mulher tem uma função no governo varguista, ela tem uma função no Estado Novo, né? Ela vai participar da guerra, vai no curso de emergência, o que seria, né, uma enfermagem, acredito eu, alguma coisa na área da saúde.
Então, tarefas compatíveis com a sua condição. Que condição é essa? Condição, né, de ser mulher. Então, o discurso pedagógico precisa, né, ele vai estar em todos os momentos presente. As mulheres vão participar da Segunda Guerra Mundial, precisamos contar com as mulheres, né, vamos usar a mão de obra feminina dentro das suas condições, né, compatíveis com as suas condições de ser mulher. Então, as profissões, né, pessoal? Extensões do lar, área da educação, área da saúde, o espaço privado, a revista vai destacar o tempo todo. Ai, perdão, eu pulei um aqui, a da farmácia. Já volto naquele ali. Só deixa eu falar esse da farmácia, que eu acho ele muito interessante, porque logo que tem o da farmácia, embaixo tem o uso do cigarro, tá? Era uma matéria pequenininha, e repito, como é digitalizado, talvez não fique muito bom de vocês enxergarem, mas no site vocês conseguem ver direitinho, tá? Todas as referências têm a edição e a página, e aí vocês conseguem localizar. Então, vai falar sobre a farmacêutica, que é uma das profissões mais condizentes com o sexo feminino. Então, existem profissões de mulheres e profissões que não pertencem às mulheres, né? E que, malgrado isso, não tem grande aceitação em nosso meio. Seria bem acertado uma boa propaganda em torno de tal profissão para a mulher. Então, inclusive, a revista está tentando, né, dizer que seria interessante se pensar em propagandas e tentar incentivar as mulheres a procurar a profissão de farmacêutica. Não acarretando para ela esforço físico em desacordo com seu sexo, a profissão é daquelas que muito enaltecem a quem a exerce. É indiscutível a tendência caridosa da mulher. Então, como eu disse, é um dom, é indiscutível uma tendência que as mulheres têm de ser caridosas, né? E por isso, ela, por esforço natural de seu sexo, então é algo natural que nasce conosco esse cuidado com o próximo, né? Aplicar-se-ia no aperfeiçoamento de uma profissão através da qual infiltra-se muito de caridade. É a confecção do remédio. É a confecção de um salva-vidas. Então, percebam, de novo, extensão do lar, cuidado com o próximo. E agora eu acho interessante a gente conversar, que é o seguinte, o médico indica, a farmacêutica manipula e a enfermeira dá. São 3 símbolos do bem. Façamos, pois, de nossas filhas boas farmacêuticas quando desejem ser advogadas, engenheiras ou funcionárias públicas. Tá? Então, assim, é o médico que indica, a enfermeira e a farmacêutica, né? Então, assim, os homens ocupando o cargo de médicos, né? Os homens ocupando o cargo, se existisse, né, uma hierarquia dentro da saúde, neste período, o homem que ocuparia, né, o topo, a função do médico, a farmacêutica é manipular e a enfermeira, então, ia fazer o cuidado. Né? Então, vamos tentar fazer das nossas filhas boas farmacêuticas quando elas quiserem ser advogadas, engenheiras ou funcionárias públicas. Não deixa a guria ser advogada, engenheira ou funcionária pública, tenta levar ela para a farmácia. E aí, logo embaixo, tem o uso do cigarro, tá? Eu não trouxe ela completa porque não caberia, mas, enfim, é mais por curiosidade mesmo, que vai dizer que é perdoável as mulheres que fumam em casa, apesar, né, do odor não ser nada compatível com feminilidade. Mas é totalmente criticável as mulheres, então, que fumam na rua. Que não combina, que não é bacana, mulheres, né, não conseguem exercer a feminilidade fumando. Tudo bem fumar em casa, se não conseguiu parar, mas que na rua não fume. Esse projeto pedagógico que eu venho falando aí para vocês, conservador, obviamente, do Estado Novo, e que a revista aqui só vai reproduzindo, reforçando, inclusive, né, vai separar muito bem isso, o espaço público do privado, vai separar muito bem onde as mulheres devem estar, elas devem estar no privado, elas devem estar dentro de casa, elas podem fumar no privado, dentro de casa, né, no momento em que elas estiverem na rua, no espaço público, a postura delas deve ser outra. Então, agora sim, né, as profissões como extensão do lar, que eu já falei para vocês, o espaço privado, né, a importância das mulheres nesse espaço privado do lar. A revista, pessoal, ela vai trazer várias matérias sobre esportes, né? Então, vários esportes e as conquistas femininas dos esportes. Eu vou dever para vocês o ano específico
não me lembro se é 40 ou 42, mas enfim. Durante o governo de Vargas, o futebol, né, o futebol de cancha, futebol de quadra, futebol de grama, enfim, ele foi proibido às mulheres, proibido por lei. Era crime mulheres jogarem futebol. Obviamente, a gente vai ter, né, vários campeonatos clandestinos das meninas, né, das mulheres jogando futebol, mas, por lei, o futebol ficou proibido, se eu não me engano, até a década de 60, 70, né, o futebol feminino era totalmente proibido. E, mais uma vez, reforço, né, o quão importante é a gente conhecer a história e a gente entende o atual. E se hoje a gente não tem ainda, né, uma valorização das mulheres jogadoras de futebol, não temos um incentivo às meninas jogadoras de futebol, muito está ligado a essa proibição, talvez, né, que o Getúlio Vargas fez das mulheres praticarem esse esporte. Então, a proibição do futebol pelo regime, né, e a possibilidade apenas de esportes femininos, né, vôlei, nenhum esporte que tivesse contato físico agressivo, nenhum tipo de luta, judô, taekwondo, enfim, nenhum tipo de luta era possível também, né? Então, assim, a revista ela vai trazer isso. É importante se exercitar, é importante participar, né, de alguns campeonatos, mas sempre dentro dos padrões estabelecidos, né? O feminismo, durante várias edições da revista, vai ser trazido como uma epidemia, né? Numa das matérias, inclusive, que a palavra epidemia aparece mesmo, é uma matéria assinada por um jornalista homem, né? Que vai falar, então, que a sua mulher se contagiou dessa epidemia do feminismo, né? Nessa mesma matéria, uma jornalista mulher, ela tenta fazer ali um discurso, né, que poderíamos considerar, entre várias aspas, empoderador para as mulheres, e é uma matéria pequenininha, curtinha, e embaixo a gente tem, então, uma matéria bem maior, né, de um jornalista homem falando sobre a epidemia do feminismo. O discurso político, pessoal, né, já me encaminhando para o fim, o discurso político, seja do Vargas enquanto um ditador autoritário, né, e chefe da nação, como é colocado pela revista, ele vai ser constantemente, né, readaptado para as mulheres, repaginado, né, e ele vai ser constantemente lembrado a essas mulheres. A revista Jornal das Moças, ela vai trazer, sim, um posicionamento parecido com o do Vargas, né? Ela vai, então, colaborar com esse discurso. Ela vai dar sequência a esse discurso durante todo o período do Estado Novo, que foi o período que eu analisei, né? Não fui mais adiante para ver se o discurso vai se modificando. Mas durante o Estado Novo, a revista ela vai, então, colaborar com esse projeto político da inserção, né, do retorno da mulher para o lar, de uma postura feminina, um padrão de beleza feminino, é tudo muito bem padronizado para as mulheres, né? Seja como ela deve educar os filhos, como ela deve se comportar nos espaços públicos, nos espaços privados, que profissões ela deve seguir, que esportes ela deve praticar. Então, tudo isso vai sendo o tempo todo apresentado às mulheres do Brasil. Uma análise que eu fiz durante a minha pesquisa é a questão do analfabetismo no Brasil, né? O primeiro censo do IBGE é de 1952, então eu analiso outro período, mas eu trago os números desse censo, porque eu acredito que entre 52 e 37, 38, 40, ele não é, né, não houve nada aí muito marcante para mudar de maneira muito estrutural a educação brasileira. A gente vai ter o público feminino, né, com um índice bem alto de analfabetismo no período. E aí eu me questionei qual era a classe social que consumia essa revista. Né? E eu pensei, ok, é uma classe média alta que tem acesso, né, muitas vezes aparecia fotos dos clubes,
de festas de final de ano e tudo mais. E eu pensei, ok, é uma classe média alta, voltada então para essas mulheres, né, que têm possibilidade, inclusive, de escolherem a profissão. No decorrer da pesquisa, eu fui encontrando várias matérias voltadas para as empregadas domésticas, né? Para você que trabalha cuidando do lar do outro, muitas vezes era chamada. E aí dando dicas de como se comportar, caso, né, a patroa e o patrão, palavras da revista, estejam brigando, o que tu deve fazer, como tu deve agir, né? Então, tudo me levou a crer que essa revista, por ser uma das revistas mais lidas no Brasil no período, né, entre as 10 mais, entre as 10 mais, ela era, se eu não me engano, a 8ª revista mais lida no Brasil, tudo me levou a crer que era uma revista para o público feminino, mas não somente para um público da elite, né, uma vez que vai ter essas dicas para essas mulheres, então, que faziam o cuidado da casa dos outros, né. E a revista vai trazer, em especial, os moldes de roupa totalmente desenhados. Tu não precisaria ler nada para poder fazer o corte da roupa. Então, tinha foto ali, tu abria, né? Não sei se todo mundo conhece aquelas revistas de manequim, que daí tu abre dentro, né? Tem ali o molde para tu cortar. Então, tudo isso me leva a crer que a revista era, sim, escrita e pensada para uma classe média alta, com acesso à informação, acesso à leitura, acesso, inclusive, a cursos de graduação, porém, ela pensava nas mulheres que não pertenciam a essa classe social, né? Como as costureiras, talvez, uma vez que os moldes, eles eram totalmente intuitivos e tu não precisaria fazer a leitura de nada, considerando que uma porcentagem de mulheres, uma porcentagem bem grande de mulheres era analfabeta no período, né? Então, assim, tudo me levou a crer que a revista tentava trazer, em alguns momentos, conseguir englobar também esse público que não era classe média alta. E eu trouxe para vocês algumas referências, né? E isso daqui depois eu posso disponibilizar, enfim, acho que não é nada muito diferente do que o pessoal que já estuda, né, a história das mulheres costuma conhecer, e faço um convite para quem está escrevendo, vai escrever um TCC, vai escrever uma dissertação, né, da gente pensar também no nosso referencial bibliográfico. Né? Quem que a gente está usando para legitimar o nosso discurso? Quando eu escrevi a minha dissertação, em um determinado momento, da metade em diante, assim, eu me questionei muito quem eram as minhas referências. Eu estava, né, falando de mulheres brasileiras, portuguesas, né? E eu, uma mulher brasileira. E aí minhas referências eram homens franceses, homens ingleses. Será que eu não tinha, né, teoria de mulheres? Será que eu não tenho mulheres produzindo conhecimento? Será que eu não tinha mulheres brasileiras produzindo conhecimento? E fica meu convite para a gente sempre problematizar e pensar isso, né? E se a gente acredita na educação e na pesquisa, e se a gente acredita que deve haver investimento na pesquisa, nos estudos, nas bolsas de iniciação científica, nas bolsas CAPES, CNPq, mestrado, doutorado, pós-doc, a gente acredita nisso e defende isso, a gente tem que estar o tempo todo, infelizmente, reforçar quão importante isso é, e utilizar as pesquisas brasileiras para o nosso referencial bibliográfico. Eu acho que é uma das formas da gente mostrar que, sim, o Brasil consegue produzir, né, intelectualidade, nós temos intelectuais, e as mulheres produzem muito conhecimento. Então, convido vocês a pensarem, aqui eu coloquei basicamente só mulheres, da metade para o fim da minha dissertação, eu acabei optando por utilizar a esmagadora maioria, né, das minhas referências são mulheres, procurei mulheres brasileiras, mulheres portuguesas, por estar falando de Portugal também, mas enfim, a gente pensar o nosso referencial bibliográfico, que eu acho que é super importante, né, quando a gente cita alguém, a gente está valorizando a pesquisa dessa pessoa, a gente está falando que aquilo ali é conhecimento, que aquilo ali é intelectualidade, e a gente precisa, infelizmente, nós, mulheres agora, propriamente falando, né, a gente precisa o tempo todo reforçar os nossos direitos, porque
né? Já diria aí que basta uma crise política e econômica para que os nossos direitos sejam repensados, né? Então, para que isso não aconteça, né, peço aí encarecidamente que reflitam sobre isso, sobre o nosso referência bibliográfica, o quanto a gente pode, numa lista de livros lidos, a gente pode falar bastante também sobre o que a gente acredita. Certo? É isso. Eu coloquei aqui alguns contatos, né? Eu tenho um Instagram, Vitória de História, meu telefone, e-mail, enfim, podem procurar. Quem tiver interesse nas revistas, me pede. Eu acho que a principal função da academia é essa, é compartilhar conhecimento. Então, como eu tenho as revistas portuguesas, pode me pedir. Todas, eu acho que quase todas, todos os meus referenciais eu tenho em PDF também, posso conseguir para vocês, enfim, a gente pode trocar várias informações e conhecimento, tá bom? Acho que é isso. Eu vou parar a apresentação, eu acho que só para poder enxergar todo mundo. Oi, Vitória. Obrigada pela belíssima apresentação. Muito instrutiva e também muito generosa na sua possibilidade, disponibilidade de material, fontes, bibliografia para o público. Nos esclareceu assim, acerca de uma série de questões, porque tradicionalmente o campo da história das mulheres, né, como o campo da história como um todo, nós temos muitas pesquisas a respeito das esquerdas, né? E há uma dificuldade, né, até por parte dos alunos, de entenderem a necessidade de pesquisar, compreender o pensamento conservador no Brasil ou em qualquer lugar, né? Então, eu dou parabéns à sua pesquisa, à sua apresentação, foi muito boa, muito elucidativa. Eu trabalhei com o Jornal das Moças, como eu havia lhe falado, mas em um outro momento da história, que é a década de 20, e eu faço sempre aqui, com os nossos convidados, alguns comentários e algumas perguntas que me vêm, né, à cabeça, mas sendo que algumas questões que eu coloco não necessariamente são questões que conseguimos responder imediatamente, mas são questões que se colocam para a gente pensar a escrita da história das mulheres, o trabalho com a imprensa, com os periódicos, que são desafios que nós temos hoje ainda, né, a enfrentar, vamos dizer assim, né. Então, algumas questões que eu queria te colocar em relação, por exemplo, quando você fala que o Jornal das Moças era uma revista, vamos dizer assim, você não usa a expressão, mas Estado novista, mas a minha pergunta é se havia uma relação direta, se você conseguiu identificar uma relação direta, porque ela foi criada na década de 20, né, no finalzinho, melhor dizendo, da década de 10, e então ali você, obviamente, não tem um Estado novo, e se houve algum tipo de aproximação, né, além dos ideais, você tem um tipo de aproximação realmente entre esses editores e, sobretudo, os ideólogos do Estado Novo, porque a gente tem que ter um cuidado de não personalizar o autoritarismo no Brasil, que por mais que a gente fale de Vargas, mas nós temos um grupo de ideólogos que são sustentáculo, né, que servem de sustentáculo fundamental para esse Estado. Então, essa é uma pergunta que me veio. A outra é porque eu também trabalhei já com revistas voltadas para o público feminino, e que eram editadas por homens, mas que nós encontramos, mesmo sendo conservadoras, né, intelectuais femininas escrevendo. E a minha pergunta também é essa, se você, porventura, encontrou nesses escritos, né, artigos, crônicas, escritos por intelectuais femininas, por mulheres. E aí o grande desafio que você colocou, e parece ter uma pergunta aqui no chat que vai nesse sentido, né, de pensar a leitura, o consumo, a circulação, né, a partir da tiragem, a partir do valor da revista, né, uma vez eu fiz um exercício hercúleo para mim, que parece muito simples, às vezes, para a área da história econômica, mas para mim foi um exercício hercúleo, aqui tirando sarro com a minha própria cara,
de tentar estabelecer uma ideia do valor de uma daquelas revistas ilustradas que eu trabalhava para a década de 20, com o valor do salário, dos alimentos, estabelecer um parâmetro, né, um paralelo, melhor dizendo. E eu percebi que aparentemente, eram valores muito baixos, né? Essas revistas não eram revistas caras, embora sejam revistas sofisticadas, fossem revistas sofisticadas, né? Aparentemente, elas têm um valor, eu posso estar equivocada, não é um valor muito elevado, então, que poderia favorecer, vamos dizer assim, o seu consumo. E é aquilo que você colocou, né? Ela tem um discurso voltado para uma mulher de elite, branca, mas também traz um discurso voltado para mulheres que estão empregadas nas casas dessas mulheres de elite, então, consequentemente, mulheres de outros estratos sociais e possivelmente mulheres negras, né? Eu não posso dar essa afirmação, com certeza, mas possivelmente são mulheres negras. E o fato das revistas, né? Isso nós temos estudos, trazerem, a partir das imagens, um discurso pedagógico também, que não necessariamente vai ser descartado pelas pessoas que não leem, né? Ela serve, né, as imagens, a utilização das imagens, das propagandas, dos desenhos, servem àquele público analfabeto ou semi-analfabeto. E uma questão só que também eu queria te colocar, são várias, né, mas teve um primeiro censo na década de 20, tá? Teve um primeiro censo, esse censo é super conhecido, assim, né, ele é importante, na década de 1920, no ano de 1920, melhor dizendo, né? E no qual os dados dele, por mais que possam ter falhas, identificam que a capital do Rio de Janeiro você tem por volta, não tem um número preciso, mas de 70% de alfabetizados da população brasileira, né, da população. O que é uma diferença muito grande, enquanto no resto do país você tem 50%, né? Então, é necessário pensar essa diferenciação entre a capital, que você tem um grande número de leitores, aí você vê uma profusão muito grande de jornais operários, né? Então, você tem o exercício realmente da leitura. Mas, novamente, né, o desafio de, quando a gente trabalha com essas revistas para as mulheres, pensarem quem são essas mulheres que consomem, né? E, ao mesmo tempo, eu fico num outro desafio, quando eu estou fazendo uma escrita, ontem eu estava fechando um artigo e fazendo essa reflexão, pensar, e aí, né, com a ajuda do Chartier, que essa leitura ela não vai ocorrer de forma acrítica, né? Ela vai sempre estar atravessada pela realidade social, econômica e individual de cada leitora. Então, a necessidade, talvez, de pensar essas possibilidades de múltiplas leituras de um mesmo texto. Né? Então, acho que é bastante interessante a gente pensar isso e possibilidades de ressignificação desses textos ou filtragem, né, vamos dizer assim, desse discurso. Que é um discurso claramente muito conservador. Eu vejo aí próximo de um modernismo verde-amarelo, né, verde-amarelista, né, bastante conservador. Mas aí eu lembro também que a década de 20, que é a década que antecede, né, a esse período, muitas dessas questões já estavam postas e as mulheres já estavam sendo chamadas a essas questões, né, como a participação política, por exemplo, tanto às esquerdas quanto às direitas, né, na crise de 22, né, na crise republicana, eu me deparei com material convocando as mulheres a instruírem seus homens a votarem, né? E toda uma discussão a respeito do voto feminino, porque a gente já está aí no momento de intensificação da luta feminista, com a Berta Lutz, um feminismo liberal, mas que, de qualquer forma, teve uma contribuição muito importante. Então, essa questão do participar da política, do educar, se preocupar com o lar, com a família, com a geração de filhos saudáveis. Você leu a Margaret Hago, eu vi aqui na sua bibliografia, então ela traz isso, a questão da geração de filhos saudáveis dessa pátria, que se regenera, né, é aquele discurso que se constrói na década de 20, que, né, aflora e se consolida na década de 30 e início de 40, que é da degeneração da década da Primeira República, da chamada República Velha, e agora um momento de regeneração. Então, a geração de filhos saudáveis
vai contribuir e é fundamental, é um pilar fundamental para a construção desse novo Estado moderno e renovado, regenerado, e aquele tema tão caro a Oliveira Viana, um dos grandes ideólogos do Estado Novo, né, de construção do espírito de solidariedade social, e as mulheres aí têm um papel central na geração de filhos. Eu queria saber também um pouquinho disso, se há esse discurso, certamente deve ter, estou falando certamente, né, mas você que vai me dizer se não, ou sim, é sobre a maternidade, né, que é uma questão que atravessa a década de 20, atravessa a década de 30 como sendo um problema. Porque quando a gente percebe, eu percebi isso muito nas minhas pesquisas da década de 20, que esse discurso conservador, ele é uma reação também ao processo de emancipação feminina na década de 20. Uma emancipação que tem uma série de limites, mas que gerou uma série de reações muito conservadoras e uma intensa disputa entre gêneros. Isso fica muito expressivo para mim nas publicações, tanto masculinas ou de público misto, vamos dizer assim, quanto nas publicações femininas da década de 20, né? Esse embate entre gêneros, a partir do momento que você tem uma emancipação, uma tentativa de emancipação, sobretudo das jovens, né? Das mulheres jovens, da geração do pós-guerra, da Primeira Guerra, que foi conhecida depois, né, na historiografia ocidental, como o período dos anos 20, os anos loucos, a questão aí, que eu ontem, fechando um artigo, eu vi que atravessa não só a classe média elite, mas é uma questão que atravessa, com claras diferenças, obviamente, mas as camadas sociais, como todas as mulheres de todas as camadas sociais, que estão se apropriando e dialogando com esse discurso de liberdade, vamos dizer assim, né, e sofrendo também reações por conta disso. Eu estava ontem trabalhando com os crimes de defloramento e os discursos dos magistrados, dizendo, olha, são mulheres emancipadas, que usam roupas decotadas, mesmo se... Eu estava tratando um que eu fiquei horrorizada, né, eu tenho que falar disso, que era o caso de uma moça que o promotor estava né, defendendo pelo que eu entendi, né, o acusado de defloramento. Ele fala, olha, essa moça é uma menor de idade que está grávida desse rapaz, e certamente ela foi deflorada por esse rapaz, sem sombra de dúvida, diante de todas as evidências e da própria declaração do rapaz. Porém, apesar disso, de ser uma menor de idade, de ter sido deflorada, estar grávida e ser uma moça pobre, né, ele fala, né, uma moça sem pai, e a mãe trabalhava numa pensão fornecendo comidas, né, não sei, parece que era cozinheira. Ele declara que não faz jus à denúncia de defloramento, que consequentemente se cobra o casamento posteriormente como forma de reparo, porque essa moça era uma moça que frequentava os espaços de dança, era uma professora de dança, era uma menina, acho que 14, 16 anos, mas que precisava sustentar, e então ela circulava em espaços promíscuos, né, então eu vou reduzir aqui, senão vou ficar falando disso, porque foi um bom achado ontem. Então, aí eu fiquei pensando, e aí eu queria pensar, né, nas continuidades, né, desses discursos que se intensificam, obviamente, na década de 30, sobretudo no Estado Novo, e como você muito bem colocou, né, ainda estão presentes de outras formas, mas na história do tempo presente, ou seja, nos dias atuais, né, são discursos e construções de mentalidade de longuíssima duração. E como é interessante a gente perceber isso, não é dizer que é tudo a mesma coisa, tudo igual, claro que não, mas como é interessante a gente fazer essa discussão que você está colocando aqui. Novamente, eu te dou parabéns, seu trabalho é um trabalho muito bonito, muito sério. Eu te indico agora, no momento, abrir o nosso chat, que tem algumas perguntas, né, e algumas perguntas que até me instigaram a pensar. E meus comentários não necessariamente são perguntas, são comentários até para a gente levantar o debate e pensar em questões que a história das mulheres, das relações de gênero, aí, enfrentam como dificuldade, sobretudo no uso dos impressos, né? Que é uma forma de ter acesso aos discursos das mulheres e para as mulheres, e entender o consumo, a apropriação, a circulação disso, é ainda um desafio para quem trabalha com imprensa. Obrigada, Vitória. Agora eu vou passar a palavra para você, vou fechar meu microfone, fique à vontade, aí eu peço só para você ir puxando as perguntas, temos aqui perguntas
Deixa eu ver. Olha, a gente começa, acho que com a Beatriz Silva, desculpa, né, da Universidade Estadual do Ceará. É a primeira pergunta que ela faz, que não necessariamente a gente tem respostas, né? Essas perguntas são perguntas que a gente pode dizer, olha, as fontes não nos respondem isso, é uma questão em aberto. O que não é nenhum problema da gente, né, numa pesquisa histórica, a gente pensar que existem questões que vão ficar em aberto, que no futuro possam vir a ser contempladas por outros historiadores, outras fontes, ou até por nós mesmos. Obrigada, Vitória. Eu vou passar a palavra para você. Eu só queria, antes de responder o chat, sobre algumas colocações, eu até pesquisei sobre os diretores e editores da revista para ver qual que era, né, o envolvimento deles com o governo varguista, com o Estado Novo, né, e realmente eu não encontrei. Não consegui achar muita informação sobre eles, e é algo até bem interessante da gente pensar. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina sobre história e imprensa, e eu me lembro que o professor até fazia uma brincadeira conosco, que tu saber que 1.000 pessoas entraram num super no dia, não te garante saber o que elas compraram. Tu só sabe que elas entraram naquele supermercado. E a revista, né, os impressos, infelizmente, o acesso ao que é consumido do impresso é muito difícil da gente fazer um levantamento. Eu consigo saber quantas revistas eram vendidas, mas quais as colunas que eram mais lidas, é muito difícil da gente conseguir fazer, né, esse mapeamento, assim. O que eu consigo pensar, o que eu consigo, né, projetar aí é que, por ter sido uma revista que durou de 14 a 65, né, ela tinha, então, um consumo bem significativo, né, pela duração dela, pelo número de tiragens dela, a gente consegue, então, imaginar que o número de mulheres que consumiam, que liam, que se apropriavam daquilo, era bem grande, mas, sem sombra de dúvida, eu não posso afirmar se concordavam ou discordavam de tudo, né? Claro, a gente pode fazer algumas suposições, mas com clareza a gente não tem como. Uma coisa bem importante, tu falando dos processos, né, de defloramento e tudo mais, a revista, ela não me traz nenhum questionamento sobre sexualidade, né? A sexualidade feminina, ela não é debatida em momento algum. Porém, a saúde sexual feminina mas de uma forma até um pouco torta, assim, com a utilização do lisoforme, né? Para quem não sabe, o lisoforme é um desinfetante que a gente compra em qualquer supermercado hoje, super forte, e que na época tem publicidades, então, indicando que as mulheres utilizassem, né, o lisoforme para fazer lavagem vaginal, para garantir que nenhum cheiro, né, nenhum problema vaginal viesse a acontecer, fazendo com que o seu marido não tivesse mais interesse por ela. Então, a sexualidade, ela não é questionada, né, mas os padrões de saúde, padrões inclusive estéticos, né, ele está o tempo todo presente, inclusive na indicação de lisoforme, né, e aí tem vários produtos de beleza, a publicidade, ela é super presente durante toda a revista, né, era 2 matérias, uma publicidade, e aí aparece a utilização do lisoforme como uma forma de fazer lavagem vaginal. A Beatriz pergunta, da Universidade Estadual do Ceará, e gostaria de saber se a professora poderia explicar até que ponto essas regras que a revista expõe eram aceitas pelas mulheres da sociedade brasileira no período, ou seja, qual era o nível de aceitação dos padrões pelas leitoras da revista. E havia algum princípio de discussão sobre o que estava sendo escrito na revista, já que a revista tinha um grande cunho machista, né? O cunho machista, eu acho que é um conceito que a gente pode dizer a partir do nosso olhar atual, né? Naquele período era um discurso muito, para grande parte da população, né, muito corriqueiro. Como eu disse, eu não consigo mensurar, não consigo analisar só com as revistas o que as mulheres pensavam sobre as revistas. Porém, é muito importante a gente ter clareza, e eu trouxe isso lá no início, de não pensar as mulheres conservadoras, não pensar as mulheres de direita, não pensar, né, nas mulheres que não à esquerda como mulheres submissas, que não sabem muito bem o que está acontecendo, né? Elas podiam saber, e inclusive podia ser uma escolha delas. Eu coloco isso na minha dissertação, da gente entender
a postura conservadora, autoritária, à direita das mulheres como uma posição delas, né? Elas dentro de uma cultura política. Convido vocês a lerem o trabalho da professora Janaína Cordeiro, da UF também, né? Se eu não me engano, que é o trabalho que ela fala sobre as direitas, né? Direitas em movimento, que então é uma marcha, né? Uma participação política, claro que em outro período histórico, na ditadura civil-militar, mas assim, é a participação feminina e não a participação feminina levada pelo marido, levada pelo pai militar, não, uma participação feminina empoderada, as mulheres empoderadas daquele discurso ditatorial, as mulheres empoderadas, né, e próximas daquele discurso conservador. Então, isso é um movimento que eu demorei muito tempo para conseguir fazer e é um movimento que eu faço constantemente para acabar não cometendo isso que eu considero um equívoco de achar, então, que as mulheres, a direita, né, seriam mulheres mais passivas, assim. Então, por isso, Beatriz, que eu não conseguiria te dizer se havia, né, qual que era a aceitação. O que eu penso é que de 14 a 65, pô, é um tempão numa revista, né? Então, se ela ficou tanto tempo aí sendo veiculada, provavelmente ela tinha uma aceitação da sociedade, né? E podemos dizer que a revista era feita para mulheres do Sul e Sudeste, já que as regiões Norte e Nordeste são muito invisibilizadas, perdão. Eu não sei se elas eram feitas para essas mulheres, né? Mas eu ouso dizer que essas mulheres eram, então, o modelo que a revista tomava como correto, em especial as mulheres do Rio de Janeiro, tá? Por a revista ser produzida lá. E o Brasil ser a capital do Brasil na época. Então, assim, a revista, ela vai utilizar essas mulheres, sem sombra de dúvida nenhuma, o que tu disse, né? Eu super concordo que o Norte e o Nordeste vão ser invisibilizados, mas eu não sei se é uma questão da região Sul, eu acho que seria mais uma concentração nas mulheres cariocas, né, a cultura carioca, a sociedade carioca, né. Eu acho que de pergunta, perdão, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, podem mandar no chat. Me coloco à disposição para enviar qualquer coisa que vocês quiserem, pessoal de material, revistas, enfim, estou sempre aberta. Agradecer mais uma vez a professora Carla pela oportunidade, pelo espaço, pela troca. Quero muito procurar sobre o censo da década de 20, e até brinquei, né, que eu, enquanto prof, acabei me redescobrindo como pesquisadora, que a gente fica o tempo todo pesquisando outras coisas, e me encantei novamente pelos anos 20, dando aula para minha gurizada adolescente, me encantei pelos anos 20 de novo, fiquei super contente de saber que tem esse censo, vou procurar, sem sombra de dúvida. Ô, Vitória, obrigada a você, assim, foi muito esclarecedor, talvez o que possa te ajudar, e o que me ajudou a trabalhar um artigo sobre a década de 20, é fazer uma análise comparativa, embora você trabalhe com um período do Estado Novo, onde você tem uma situação do DIP, então, que dificulta a sua reflexão, mas você pode, talvez, retroceder, né, e perceber discursos outros nessas revistas e outros perfis, que foi isso que eu percebia. E, ao mesmo tempo, né, a história das mulheres, hoje, a gente vem propondo, e aí é uma conversa com todos e todas que estão aqui, entender que, e isso é a minha perspectiva, né, que a partir do momento que existe esse discurso de enquadramento, é porque as coisas não estão enquadradas. Tá me entendendo? Então, é porque é necessário. Porque se as coisas estivessem enquadradas da forma que ela está, né, deveriam estar, né, como esse discurso conservador deveria estar,
não precisaria desse discurso, né? Eu, pelo menos, eu vejo muito nessa reflexão. É um indício ao contrário, né? Quando eu não tenho a voz dessas leitoras, mas quando eu vejo toda hora um reforço de um discurso, eu falo, opa, peraí, então é porque está sendo necessário fazer né, esse enquadramento. Então, existem arestas aí que não estão bem aparadas de acordo com esse pensamento conservador. E a comparação, quando eu faço com revistas outras, que não necessariamente são revistas, vamos dizer, libertárias, de esquerda, são revistas liberais também, mas não tão conservadoras como o Jornal das Moças, como A Vida Doméstica, né, que era uma revista que tinha um perfil conservador, mas ela não era tão conservadora como o Jornal das Moças. Eu vejo exatamente essas discussões, quando você tem mulheres publicando e discutindo voto feminino, discutindo a atuação profissional feminina, se deve ou não, qual é a profissão, se deve ser só professora ou se deve assumir outros cargos, e aí que me deixa muito interessada na década de 20, onde você percebe, quando você tem essa discussão, então é porque é uma tensão social já sendo colocada, porque os homens e as mulheres, também conservadoras, mas sobretudo os homens, estão se sentindo incomodados, literalmente incomodados, estão vivendo um intenso mal-estar, a partir dessas transformações, sobretudo levadas a cabo pelo gênero feminino, as jovens, né, do gênero feminino, das jovens mulheres, vamos dizer assim. Então, acho que talvez seja uma possibilidade para você pensar. Mas, Vitória, eu te agradeço muito, né, a sua participação. Nós depois iremos editar esse vídeo e colocá-lo, né, disponível no YouTube para aqueles que não puderam assistir. Agradeço a participação de todos os ouvintes, de todos que ficaram conosco até agora, e que muitos aqui vêm né, conosco desde junho. Só para você saber, o nosso primeiro evento ocorreu na primeira semana de junho, diante aí desse quadro da pandemia e a necessidade de estarmos conectados com nossos alunos no primeiro momento e depois, né, com outros profissionais, outros pesquisadores do Brasil, enfim, e mostrar aí aquilo que você, como muito bem colocou no início da sua fala, né, que a universidade ela não parou e não vai parar em hipótese alguma, e o quanto é importante esse apoio à pesquisa, né, e ao ensino. Então, Vitória, eu deixo para você, assim, umas últimas palavras, se você quer, né, de considerações para a gente encerrar a nossa gravação, e depois a gente encerrar a gravação, a gente abre aí para um bate-papo, desculpa, mais informal, se for de desejo de alguns. Obrigada, Vitória. Só queria agradecer mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando. Eu acompanhei algumas palestras, né, consegui acompanhar algumas palestras do evento, enfim, fico muito grata e me coloco mais uma vez à disposição.